Salmo 25, acróstico de súplicas, um salmo de Davi. Nota de rodapé 1. Neste salmo, Davi suplica ao Senhor proteção, orientação e perdão, versículo 1 ao 7. Descreve alguns dos atributos de Deus, algumas das perfeições das virtudes de Deus, versículo 8 ao 14. E ora por livramento, versículo 15 ao 22. Com pequenas exceções, cada verso deste acróstico, composição poética muito usada pelos escritores hebraicos, na qual o conjunto das letras iniciais dos versos forma, verticalmente, palavras ou frases. Começa com letras sucessivas do alfabeto hebraico. A ti, Senhor, elevo o meu ser. Versículo 2. Em ti tenho confiado, ó meu Deus. Não permitas que eu seja humilhado, nem que meus inimigos escarneçam de mim. Versículo 3. Nenhum dos que acreditam em ti será decepcionado. Envergonhados ficarão aqueles que sem motivo agem como traidores. Nota de rodapé 2. Os inimigos, sempre presentes nos salmos davídicos, se opõem a Davi ideologicamente e não apenas pessoalmente. A vitória deles o desmoralizaria, mas principalmente tudo quanto representava sua convicção de que a humanidade deveria viver pela ajuda e comunhão de Deus, e não simplesmente por sua natural astúcia. Os versos 20 e 21 ajudam a esclarecer esse tema, definindo a sinceridade e a retidão como sendo a defesa de Davi e de todo o que crê. Virtudes essas consideradas ingênuas por seus inimigos. Davi ainda confessa que, sem o amor misericordioso de Deus, sua defesa não resistiria às armas mundanas da traição. Cilada armadilha e do ódio, e mesmo de Caim, Gênesis 4, do 1 ao 9. Logo, não foram os inimigos que conseguiram ditar as regras da batalha, mas sim o Deus de Davi. Todos aqueles que cantam ou recitam este salmo, poema, proclamam a mesma fé de Davi. Faz-me conhecer, ó Senhor, os teus caminhos. Ensina-me a trilhar tua vereda. Versículo 5. Orienta-me a seguir a tua verdade. Ensina-me a mantê-la, pois tu és o Deus da minha salvação, e a minha esperança está em ti todos os dias. Nota de rodapé 3. Em primeiro lugar, o servo de Deus pede a instrução geral de Deus. Versículo 4, teus caminhos, tua vereda. Após o que suas faculdades de discernimento serão aperfeiçoadas. Hebreus 5,14. Esta oração altruísta, não interesseira nem egoísta, tem algumas características. Primeiro, persistência. Ao ficar paciente, alerta pelo primeiro sinal das mãos do Senhor, no versículo 5, 15, e no Salmo 123, versículo 2. Era costume o servo ficar atento às mãos do seu Senhor, para lhe obedecer prontamente a seus sinais de comando. Segundo, penitência, palavra muito usada pela Igreja Católica, cujo sentido é reconhecer-se como pecador. Palavra que no original hebraico identifica aqueles que erram o alvo, versículo 8, e não como um aluno capaz, aplicado e merecedor. Terceiro, obediência, atitude dócil que o Senhor honra com sua intimidade, graça e misericórdia. Atitude dócil que
se compreende pelas palavras humilde e paciente, derivadas da expressão hebraica no versículo 9, Salmo 18, 27. Quarto, reverência. O Senhor honra com intimidade, graça e misericórdia aqueles que o respeitam. Temem, versículo 12 e 14. Em amor como Deus, único e soberano sobre todo o universo. A palavra hebraica aqui significa amizade, intimidade, concílio, conselho, como em Jeremias 23, 18. Amós 3, 7. Em busca de orientação divina, é muito diferente das consultas pagãs quanto a destino e futuro. Isaías 47, 13. Versículo 6. Lembra-te, meu Deus, da tua misericórdia e recorda-te da tua graça, que existem desde sempre. Versículo 7. Não relembres os pecados e desobediências da minha juventude. Lembra-te de mim, conforme teu infinito amor. Versículo 8. Misericordioso e justo é o Senhor, e, por isso, aos pecadores reensina seu caminho. Versículo 9. Dirige os humildes na justiça e os instrui no seu caminho. Nota de rodapé 4. Davi sabe que não é o tempo que cura uma mente culpada, mas a graça de Deus. Por isso, seu apelo à lembrança da aliança não é leviano, nem uma forma de escapar do castigo divino. Escapar ao castigo divino. Davi fala a verdade e pede que o Senhor olhe para a sinceridade do seu coração. Deus reensina os pecadores e dirige os humildes, não apenas por sua bondade e misericórdia, mas porque Ele mesmo é misericordioso e justo e deseja reproduzir seu caráter em seus filhos humanos. O salmista revela a manifestação da graça divina, a qual o Senhor concede àqueles que, sendo subjugados por seu poder e trazidos debaixo de seu jugo, suportam espontaneamente e se submetem a seu governo. Mas essa docilidade ou mansidão jamais será encontrada no ser humano, até que o coração, que é naturalmente arrogante, egoísta e presunçoso, seja humilhado e vencido pelo Espírito Santo. Ao empregar no original a palavra hebraica aqui que significa o pobre, infeliz ou aflito, cujo sentido metafórico refere-se àquele que se tornou manso, doce, paciente e humilde. Davi nos revela as aflições que servem para restringir e subjugar tanto a obstinação da carne, quanto a graça da própria humildade. É Deus quem nos humilha, e Ele mesmo é quem nos toma pelas mãos e nos guia por toda a vida. Versículo 10. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para os que obedecem aos preceitos da sua aliança. Versículo 11. Pela honra de teu nome, ó Senhor, perdoa minha grande iniquidade. Versículo 12. Quem é aquele que teme ao Senhor, Ele lhe ensinará o melhor caminho a seguir. Versículo 13. Sua alma viverá em plena felicidade e seus descendentes herdarão a terra. Nota de rodapé 5. A tradição dos sábios de Israel ensinava que o temor do Senhor produz uma bênção espiritual, a salvação e proteção de Deus, e uma bênção material, família, terras e os bens. Bênçãos cuja duração seria perene, uma vez que a descendência dos
Servos de Deus herdariam suas posses na terra e seu testemunho de vida com Deus. Os servos gozariam da companhia do Senhor na terra e ao longo da eternidade. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também defende a ideia da plena bênção de Deus. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Embora entendendo que nem sempre Deus trata com os servos segundo os seus desejos mais imediatos. Quando Deus retrai sua bênção de seu próprio povo, é porque deseja despertá-los para o senso de sua condição e levá-los a descobrir o quanto se acham afastados do perfeito amor e temor do Senhor. Entretanto, em comparação com a sociedade mundana em que vivemos, em relação às pessoas que desprezam a palavra de Deus, todos os servos são grandemente abençoados e se sentem felizes, visto que, mesmo em meio a dificuldades financeiras ou nas aflições, sofrimento e dor, jamais perdem a certeza da presença pessoal de Deus e podem usufruir das consolações e da paz que somente o Espírito Santo pode proporcionar ao salvo. Versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele revelará os segredos da sua aliança. Nota de rodapé 6. Davi tinha profetizado que o Senhor seria o mestre dos piedosos e humildes. Os segredos mais íntimos de Deus estão reservados para os servos fiéis. A aliança de Deus é seu segredo, mistério e conselho. Ao chamar a lei de segredo, o Senhor demonstra que sua doutrina vai muito além da letra e só poderá ser compreendida por quem verdadeiramente amar a Deus, único e soberano, de todo o coração, alma, entendimento e força, e ao próximo como a si mesmo. Deuteronômio 6:5, Marcos 12:29 ao 31. Para os perversos, ímpios, arrogantes, e para todos que se aproximam das Escrituras sem verdadeira humildade e temor do Senhor, o conselho de Deus é como um livro lacrado. Isaías 29:11. As Escrituras Sagradas, as Sagradas Escrituras, os segredos de Deus foram entregues pelo Senhor para a instrução do seu povo e não apenas para os eruditos. A prerrogativa básica para compreender a palavra de Deus não é erudição, mas santidade e amor ao Senhor. Versículo 15. Os meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois somente Ele livrará meus pés da cilada. Versículo 16. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, pois me sinto só e em muita aflição. Nota de rodapé 7. A expressão hebraica usada nos originais significa um estado de solidão e desolação. Ou seja, Davi não sentia falta de companhia de pessoas, sentia falta da presença de Deus. Por isso, sentia-se destruído, desolado. No sentido hebraico, empobrecido, infeliz. Versículo 17. As angústias do meu coração se multiplicaram. Liberta-me da minha desolação. Versículo 18. Olha para a minha agonia e sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Versículo 19. Considera como se multiplicam meus inimigos
e com que crueldade me odeiam. Versículo 20. Protege e salva a minha vida, que eu não seja envergonhado, pois em ti me abrigo. Versículo 21. Que a sinceridade e retidão me preserve, pois em ti deposito toda a minha confiança. Versículo 22. Ó Deus, liberta Israel de todas as suas tribulações. Nota de rodapé 8. Para Davi, confiar é esperar em Deus, o que significa aceitar o tempo e a sabedoria do Senhor. A fé de Davi está expressa desde o versículo 2, declarada nos versículos 5, do 8 ao 10, do 14 ao 15. Essa fé esperançosa marcava a diferença entre as atitudes de Davi e de Saul diante de Deus. 1 Samuel 26, do 10 ao 11 e Salmos 13, do 8 ao 14. Assim como entre Isaías e o povo de Israel, Isaías 30, do versículo 15 ao 18. A palavra originalmente empregada e traduzida neste salmo como confiança tem a ver com confiança e zelo, mais do que simples e estática resignação. Ao final do salmo, essa esperança ainda não foi concretizada, mas Davi continua firme e corajosamente crendo e esperando. É por isso que este salmo torna-se ainda mais relevante para aqueles que aceitam com alegria o encorajamento tranquilo, certo e seguro do Senhor, em Isaías 30, 18 e Isaías 64, 4. Confie em Deus para fazer, orientar, dirigir, ensinar, reensinar, libertar, proteger, salvar, libertar. Salmo 25, acróstico de súplicas, um salmo de Davi.